Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, em Joinville, Santa Catarina, num dia maravilhoso, dia 4 de julho de 2024. Eu sou o Joel, sou o dirigente desta noite, estarei com vocês coordenando as atividades de hoje. Nós estamos com as atividades, para falar nisso, iniciando às segundas-feiras, às 20 horas, com um grupo de estudo e prática da mediunidade, das 20 horas até as 21 horas e 30 minutos. É um grupo fechado, mas quem quiser participar, vem conversar com a gente e nós damos as orientações necessárias. Às quintas-feiras, como hoje, temos a palestra pública. Ao mesmo tempo, temos a evangelização infantil. No domingo, primeiro e terceiro domingo, exemplo desse domingo, temos um grupo de estudos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, às 9 horas da manhã até às 10 horas e 15 minutos. Às 10 horas e 30 minutos, teremos mais uma palestra para o nosso aprendizado. Nós mantemos desde algum tempo já uma campanha do quilo. A entrada desse estabelecimento no Piso Terra tem uma caixa, onde quem quiser, quem puder, pode doar 1 quilo de alimento para alguém que esteja, neste momento, em condições materiais em dificuldade. Se tiver suficiente para dar uma cesta básica, maravilhoso. Mas se não, 1 quilo de alimento somado às diversas pessoas que colaboram, formam cestas básicas que nós dispomos para pessoas que estão precisando no momento. No próximo dia 14, aqui achei. Dia 14 de julho, um domingo, às 15 horas da tarde, teremos um café beneficente lá da Sociedade Espírita Allan Kardec, uma casa irmã aqui de Joinville, que situa-se na rua Mercedes, no Fátima. Mas o café será na ABIP, Associação Beneficente dos Inativos e Pensionistas, na rua Uruçanga 864, próximo do PAN. Quem tiver interesse, entrar em contato conosco. Aqui tem o cartaz com Pix para pagamentos se houver interesse. Adultos R$ 35,00 e crianças R$ 20,00. No próximo dia 20 de julho, nós teremos o 10º Seminário de Estudos Espíritas aqui dessa casa, no dia 20 de julho, às 15 horas, com temas muito importantes, muito interessantes. Deus é justo, porque o aborto é assassinato, a família e a criança autista. Ao término, teremos um pica-fogo para tirar dúvidas que porventura ficarem para os que estiverem presentes. Para a nossa harmonização, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz. Dessa feita, a mensagem que escolhemos foi a mensagem número 59, Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Quem disse isso foi Jesus, e está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é prometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem a necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs seu apostolado que lhes disse respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam.
ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do espírito, do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, dos decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos à sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Uma bela página para nossa reflexão do livro Vida e Luz. Mensagem número 59. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, antes de passar a palavra à nossa querida amiga Denise Gava, presidente do Centro Espírita Paz do Senhor, também nossa casa irmã ali no Saguaçu, iremos preferir uma palestra, uma prece. A palestra, né, será como tenho utilizado os meus talentos. A prece, então, para a nossa harmonização, nossa elevação. Pai querido, somos gratos por estarmos aqui, por mais esse dia, por tantas oportunidades que tem nos concedido. Pedimos aos benfeitores espirituais que prepararam esse ambiente para este momento, que estejam conosco, que nos auxiliem a compreender, a receber de braços abertos a mensagem que a nossa querida irmã Denise trará a nós. E da parte dela pedimos que seja inspirado e que consiga trazer para nós, com certeza, os ensinamentos que preparou com muito amor e carinho para essa noite. Que assim seja. Denise, a palavra é sua, uma boa palestra. Obrigada. Quanto tempo eu tenho mesmo? Tempo que o senhor quiser. 2 horas que vão. Fique à vontade. 40, 45. 45. O quanto for necessário, não tem problema. É que a pessoa nem gosta quase de falar. Ah, mas pode falar à vontade. Então, boa noite a todos. Quero primeiro agradecer por essa oportunidade de estar aqui, o convite do Paulo, primeiramente, né, a direção da casa, por ter me oportunizado, porque quando a gente prepara uma exposição, somos os primeiros que aprendem, né, que ouvem aquilo que vem dizer. Então, eu quero começar agradecendo e pedindo o amparo dos meus anjos de guarda, que juntamente com a espiritualidade benfazeja dessa casa, né, que nós possamos fazer um bom trabalho, que vocês possam compreender aquilo que eu me propus a trazer então. Então, a pergunta, como tenho utilizado os meus talentos, nós vamos... quem sabe até o final da noite vocês vão refletindo sobre, né? Pensando como tem sido. E a gente, para falar disso, nós trouxemos então o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos. Então, antes a minha proposta, que a gente vai então primeiramente dar uma olhada na parábola, conforme ela está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente vai fazer algumas reflexões. Então diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem
fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. Então, o homem lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isto está em Mateus, no capítulo 25, os versículos de 14 a 30. Esse final é aterrorizante, né? Chega a ser assim, nós pensamos, nossa, esse Senhor é muito severo. Lançar nas trevas exteriores são palavras fortes. Mas a gente vai lembrar algumas coisas para poder refletir sobre essa parábola. Então, primeiro a gente vai lembrar que lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola, ela se encontra no capítulo 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo, olha os títulos dos itens que tem: salvação dos ricos, perseverar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, e nas instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Ou seja, não foi gratuito. Kardec colocou esta parábola no meio deste capítulo porque justamente está falando, está nos fazendo
refletir acerca da responsabilidade que nós temos que ter com os bens. A responsabilidade que temos que ter com tudo aquilo que recebemos da divina providência para o nosso trato durante o nosso período aqui na Terra. Também vamos poder refletir um pouco acerca das desigualdades, porque ainda percebemos o quanto temos desigualdades com relação às riquezas. Uma quantidade bem pequena de pessoas tem valores exorbitantes e ainda uma infinidade de populações, não só no nosso país, né, falando em termos de planeta Terra, que vivem ainda abaixo da linha da pobreza. Então, temos que refletir, essa parábola nos ajuda a refletir sobre isso também, sobre essas desigualdades. E esses talentos também, nós vamos refletir um pouquinho, não são apenas talentos materiais, mas também morais. Mais algumas coisas para a gente refletir sobre os talentos, é que hoje, se a gente for procurar, ou se a gente perguntar, o que é um talento? E ele está muito associado às qualidades, muitas a qualidades artísticas, que algumas pessoas têm. Aqui, por exemplo, eu sei que a Ana tem muito talento para a cozinha, né? Tem talento, ela com artesanato também, né? Tem as mãozinhas com esses dons. Então a gente diz, é uma pessoa talentosa. Então, talento hoje se pensa assim. Também esse chocolatinho aí, ó, chocolate talento. Mas ao tempo de Jesus, o que era talento? Talento era uma medida, primeiro uma medida de peso e depois uma moeda, que do hebraico traduzido é prata, porque as moedas naquela ocasião eram de prata. Então, os talentos, cada talento tinha o valor de 18 anos de trabalho de uma pessoa daquela época. Não era pouca coisa. Para a gente lembrar lá dos denários, né, que na parábola também dos servidores da vinha, foi proposto 2 denários, né? Então, o denário era aquilo que era pago por um dia de trabalho, ok? E um talento era equivalente a 6.000 denários. Então, o que recebeu 5 talentos recebeu 30.000 denários, uma verdadeira fortuna. O que recebeu 2 recebeu 12.000 denários. E o que recebeu 6.000 denários. Mas com certeza, mesmo que ele trabalhasse muito tempo, ele nunca ia ter esse valor, né, de uma vez. Ele teria que trabalhar uma vida inteira, porque aqui, ó, 18 anos de trabalho. E trabalho, pensando nos dias de hoje e aquele tempo, hoje, então, as pessoas recebem conforme uma graduação de estudo, aqueles que precisam ter um preparo, um curso superior, um médico, um engenheiro, um professor, enfim. E aqueles que fazem trabalhos que são menos remunerados, num geral, né, eles fazem os trabalhos braçais, fazem os trabalhos que não são assim, que exigem mais esforço físico, inclusive. Mas ao tempo de Jesus, não havia essa diferença. Quase todo trabalho era assim, porque eles viviam de forma ainda muito rústica. Então, um dia de trabalho, um denário, era um salário equivalente, era uma correspondência equivalente a um dia de trabalho hoje para nós, para a grande maioria de nós. Então, vamos lá.
Vamos lembrar também que no Novo Testamento, eu trouxe aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, a parábola dos talentos, aonde que ela está? Porque Kardec colocou ali, com certeza, intencionalmente, no capítulo 16, que trata fugiu? Mamon. Não posso servir a Deus e a Mamon. Esse é o título do capítulo. E então ali está a parábola dos talentos. No Novo Testamento, lá em Mateus, ela está no capítulo 25. E aí, o capítulo 24, o que antecede, ele faz parte do sermão escatológico, ou sermão profético também chamado, onde Jesus, ele vai falar para os discípulos, ele vai preparar os discípulos. Inclusive, esse sermão é muito diferente do sermão do monte. Quando lemos o sermão do monte, lemos o sermão profético, às vezes parece que não é a mesma pessoa, porque o sermão do monte traz muita coisa que acalenta o nosso coração. E o sermão profético, Jesus nos traz os sinais. Ele está orientando os seus discípulos e a nós, porque esses sinais hoje nós podemos ver. Estamos nesse período justamente que ele comentou, de um fim de uma era onde haveria tantas transformações, onde hoje às vezes a gente diz, vai acabar o mundo. Meu Deus, vai acabar o mundo com as coisas que estão acontecendo. Parece que está todo mundo enlouquecendo. Então, nós viemos do Mateus, acabou de relatar essa passagem no capítulo 24, e aí ele entra no capítulo 25. E ele traz primeiro a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. E do que trata a parábola das 10 virgens? Ela vai tratar, fica de tarefa para quem não conhece, depois consultar, para ler a parábola das 10 virgens. Ela vai falar de prudência, de vigia, de estar preparado. Então ela vai tratar disso, porque as 10 virgens, elas estavam ali preparadas para receber o noivo que ia chegar, mas elas não sabiam quando. E umas tolas, chamadas na tradução de Haroldo Dutra Dias, tolas, elas estavam desprevenidas. As previdentes, elas tinham azeite, porque elas não sabiam a hora que ia vir o noivo, e se elas precisassem sair à noite, esse azeite ia servir para iluminar o caminho. Eis que então avisaram, o noivo está chegando. Elas foram sair e as previdentes estavam com o seu óleozinho na mão. As tolas, e agora? Dá um pouquinho para mim? Não sei se o que eu tenho chega para mim e para você. Vai e compra. E elas saíram para comprar, mas o noivo chegou. Depois elas bateram na porta, a porta estava fechada, agora passou o tempo. Então elas perderam a oportunidade. E aí na parábola, contei por cima, hein? Depois vocês têm que olhar. Depois na parábola dos talentos, então vamos tratar desses servidores. São dois estilos de servidores, né? Uns trabalhadores que fizeram multiplicar aquele talento que eles receberam do seu senhor, e aquele imprevidente, com medo, preguiçoso, que não fez assim. Então vamos ver, a gente vai olhar a parábola pensando na distribuição dos talentos, pensando na utilização dos talentos pelo servidor e também aferindo os resultados de cada um. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Jesus e a distribuição dos talentos.
muitas vezes a gente pode pensar, que divisão é essa, né? 5, 2 e 1. Parece às vezes que é injusto, mas nós aprendemos e acreditamos nisso lá no Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, quando vai falar também dos atributos de Deus, que Deus é misericordioso, é bom e justo. Então, esse Senhor aqui, ele representa para o mestre, quando ele está usando a parábola como exemplo, ele é Deus, né? Distribuindo para nós aquilo que nós necessitamos. E havia uma condição ali, depois que ele distribuiu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, a cada um, podem falar, a cada um segundo a sua capacidade. A sua capacidade. A cada um segundo a sua capacidade. Então, recebeu aquele que só teria a capacidade de 1 talento. O que recebeu 5 é o que daria conta de 5 e assim sucessivamente. Então, essa parábola vai falar dessa questão de igualdade e que Jesus não falseia, assim como Kardec no comentário, Kardec na continuidade do capítulo, vai tratar dessa igualdade não falseada, não é dar igual para todo mundo porque assim vai resolver, porque não é assim, essa não é uma justiça, né? Por exemplo, se essa bancada fosse até ali quase a porta e tivesse aqui várias crianças, e aí eles querem olhar por cima, eles querem ver vocês aí, e eu pegasse uma cadeira para cada um, coloco aqui, e aí eles poderiam subir para ver. Todos iam ver igual? Por que não? Depende do tamanho de cada um. Porque depende do tamanho de cada um, a altura varia. Então aqueles mais baixinhos iam ficar prejudicados daqueles mais altos, correto? Mas eu dei a mesma cadeira. Então a medida da justiça ela é diferente, ela é conforme a sua capacidade, conforme o seu merecimento, enfim. E tanto Jesus como Kardec, Jesus na parábola, né, falando da parábola, utilizando a parábola, quis nos trazer isso, como também Kardec quando coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Também precisamos refletir sobre as necessidades de cada um, porque as pessoas têm necessidades diferentes de aprendizado. Viemos para cá, né? Temos um projeto, viemos para cá e a gente deixou lá uma carta de compromisso com o nosso projeto evolutivo. E aí, conforme esse projeto que eu participei, ou que os meus mentores e anjos de guarda fizeram para que eu pudesse vir, ele tem o tamanho que eu preciso, conforme as minhas necessidades, para que eu possa evoluir, para que eu possa fazer, no mínimo, um pouco melhor do que eu fiz anteriormente, né? Considerando que nós estamos na nossa melhor versão. Emmanuel, ele traz para nós a respeito de dinheiro, né? Ele diz assim, muitas coisas Emmanuel fala sobre isso, mas ele fala que o dinheiro é um recurso para fazer com que os seus braços cheguem onde eles não são capazes de alcançar. Então, para que haja uma obra social, para que a casa possa fazer alguma benemerência, ou então apenas para que a casa esteja em funcionamento e isso já é um auxílio, ela não vai funcionar só com o oxigênio. Precisa de auxílio, né?
E para que a gente possa estender mais esse auxílio, precisa ter ajuda de alguma forma. Então, o dinheiro ela tem essa capacidade, né, de fazer alcançar um dos nossos braços, só não consegue. E também para melhorar, para progredir, porque essa parábola também ela vai nos falar de duas leis, a de trabalho e a de progresso, que são leis naturais. Vamos adiante. Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas, ele comenta acerca da parábola dos talentos algumas coisas. A gente trouxe para refletir, né? Os que recebem 5 talentos são espíritos já mais experimentados, mais vividos, que reencarnaram para missões de repercussão social. Os que receberam 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. E nós? Em qual categoria dessa nós estamos? A gente pode trilhar, às vezes, né, um pouquinho em cada uma dessas que Caligari fala, porque às vezes nós estamos aqui na casa espírita, colaboramos, temos uma responsabilidade grande. Em outros momentos que estamos lá no nosso lar, com a nossa família, nós temos a utilidade dos nossos talentos com aqueles desafios enormes que são a nossa casa, a nossa família. E temos aquela responsabilidade da nossa própria evolução, do nosso próprio progresso, a responsabilidade de usar os talentos que Deus me concedeu para o meu progresso pessoal, para a minha evolução, né? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Humberto de Campos, ele fez uma recontagem da parábola dos talentos e ele vai falar um pouco diferente. Então ele nomeou esses talentos diferentemente. Aquele que recebeu 5 talentos, ele disse que eram, quando o Senhor foi entregar, ele disse que eram tesouros da alegria e da prosperidade. E quais eram esses talentos do que recebeu 5? Saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Ao que recebeu 2 talentos, o Senhor falou: vou te entregar os tesouros do esclarecimento e auxílio do mundo. Olha, quais são? Inteligência e poder. E disse que ele ia entregar uma lâmpada sublime para aquele que recebeu 1 talento só. E qual era? A dor. Ai, Senhor, a dor como 1 talento. Então, como que nós estamos lidando com esses talentos? Se nós formos olhar da ótica de Humberto de Campos, com a saúde, não adianta ter muitos outros talentos se a gente não tem saúde, pouca coisa se pode fazer, ficamos limitados. Então é preciso cuidar muito, valorizar muito e investir do nosso tempo na nossa saúde e daqueles que nos odeiam. A riqueza, às vezes não temos ela em abundância, uma grande fortuna, mas só vou ajudar quando eu ganhar na loteria, né? Ou jogo toda semana, ou é na trimania, vai que dá, né? Aí eu vou ajudar bastante. Joel vai ficar livre das despesas. Mas não precisamos esperar. Vamos lembrar lá do óbolo da viúva.
que ela deu tão pouco e que era do que ela não podia. Então, para Deus, ele tem um valor que a gente não consegue medir, mas é diferente daquele que tem bastante e que não vai fazer diferença, muito mais que ele dê, mas para ele não faz diferença, não chega a ser nem um sacrifício. Com as habilidades, né? As habilidades que nós temos para fazer tantas coisas, nós estamos utilizando, porque todos viemos com alguma habilidade, pode ser simples, pode ser de lavar uma louça, mas eu preciso ter habilidade para isso. Preciso aprender a economizar a água enquanto estou lavando a louça. Ela precisa ficar bem lavada, bem limpa, alguém vai usar depois, né? Enfim, preciso ter discernimento para entender os valores de todas essas riquezas, do bem e do mal. E o exercício da autoridade, todos temos, em alguma medida, em algum momento, autoridade, né? Seja como pais, com seus filhos, seja como os nossos irmãos que foram eleitos, seja aquele que dirige um trabalho numa empresa, né? Seja aqui no Centro Espírita. Então, como que estamos exercitando isso? Como que nós nos comportamos sendo subordinados e estando com este poder? A inteligência, né? E a nossa amiga dor? Como é que a gente ia ficar? Será que a gente ia ficar feliz quando o Senhor entregasse a dor para nós? Vamos ver como que esses servidores aí responderam. Quando o Senhor voltou, porque ele voltou também, e foi cobrar. Como será que eles responderam? Porque nós muitas vezes vemos pessoas dizer assim: vem no Centro Espírita, vem para atendimento fraterno, eu mudei a minha vida, eu tive uma doença, eu quase morri, mas eu consegui me recuperar, eu mudei de vida, minha vida hoje tem outros valores. Então foi a dor que fez essa diferença, esse divisor de águas. Também tem aquele que diz: não aceito, não sei porque sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem, e agora essa doença, ou com o meu filho, por exemplo, que também é difícil para uma mãe, não é? É difícil para uma mãe aceitar. Então, como que nós lidamos, né? Vamos ver a resposta dos servidores? Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele chegou para o seu senhor e falou: respeitando a saúde, adquiri o tempo, espalhando a riqueza, aliciei a gratidão, usando a habilidade, recebi a estima, movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio, e distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. Muito bem. O Senhor ficou muito feliz, convidou para fazer parte da vida dele, né? Então vamos lá. Aquele que recebeu 2 talentos chegou para o Senhor e falou: elevando a inteligência, obtive trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. E aí veio aquele que recebeu 1 talento, a nossa amiga dor. E aí ele disse: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exige que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me pusesse nos ombros, temendo-te o juízo, escondia na terra, e,
reponho-a agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. Então, qual o resultado apresentado por cada um desses servos, né, nas parábolas? São dois resultados. Os servos bom e fiel, eles aproveitaram as oportunidades que lhes foram concedidas para a melhoria do próximo e de si mesmos, fazendo aquele talento se multiplicar. E o mau e negligente servo, por medo de agir, por preguiça, descompromisso, desperdiça o recurso que lhe fora confiado. Ele não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso e ainda diz que a culpa é do Senhor pelo seu insucesso, né? Porque o Senhor era muito severo, eu fiquei com medo e enterrei. Então, e nós? Nós estamos aproveitando as oportunidades, nós temos feito bom uso dos nossos talentos. Vamos adiantar que o tempo corre, né? Emmanuel, também tratando um pouco dos talentos, ele fala, né? Porque esses talentos, eles simbolizam os recursos infinitos que a misericórdia divina nos oferece. E Deus nos dá as qualidades, Ele não nos dá as qualidades, mas Ele dá os meios, as ferramentas para esse desenvolvimento. Então eu tenho que fazer uso, porque não adianta eu ter um talento e não botar em uso. Então Emmanuel, ele coloca assim: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Então o sol nasce para todos, igualmente. E aí é como que nós vamos aproveitar. Nós temos também Emmanuel vai falar no capítulo 132 do Fonte Viva sobre o mau servo. Ele diz: negligente, atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Contar apenas com um talento e temer a lutar por valorizá-lo. Há muitas pessoas que se acusam pobres, sem recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação, e alcançam o fim do corpo, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido, pelas circunstâncias enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu para justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. A gente costuma dizer isso no meio de empresarial e quando se fala de trabalho, e também na casa espírita, que muitas vezes aparece uma tarefa, uma nova tarefa. E aí quem que vai assumir? Quem que vai assumir? Quem que vai assumir? Então se costuma dizer, procura aquele que está cheio. Aquele que está cheio já de coisa é quem vai pegar e vai assumir.
porque é assim. E tem aquele que deixa passar a oportunidade. Deixa passar a oportunidade. Não tenho competência. Não estudei para isso ainda. Eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais. Né? Mais um dia na casa espírita. Né? Tem que ir lá na quinta-noite. Tá friozinho, vou ficar um pouquinho com a minha família, tô cansado do trabalho. Então assim vão passando, né, as oportunidades da tarefa. Mas nós estamos aqui. Nós fizemos essa escolha. Então a gente já está a caminho. E para ir encerrando, nós temos dessas duas reflexões, né? O Senhor não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana, mas quer que façais todos os esforços por progredir dentro de vós, colocou o germe, desenvolvei-o. E também não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. Se poderá tardar ainda ou poderá ser hoje à noite ou amanhã. Tomara que demore um pouquinho para ele vir nos chamar, porque a gente gosta de ficar por aqui. Mas nós não sabemos. Então, como nós virgens prudentes, temos que estar atentos e vigilantes. Então, nós estamos preparados para tudo isso? Temos feito bom uso dos nossos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada um exame de consciência e responda depois a si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente espera uma grande oportunidade ou quer fazer uma obra muito grande. E às vezes eu estou lá na fila do caixa no supermercado e posso ouvir aquela pessoa que chega na fila do nada falando alguma coisa ou fazendo uma reclamação, ou quer só falar. E eu já posso exercitar, ouvir, compreender, né? Agora, se eu já chegar e também entrar na mesma onda de reclamações e tudo mais, eu não ajudo e ainda desperdicei a oportunidade. E agora, para encerrar, eu queria ler essa poesia de Rubens Omanelli, chamada Evolução. É um pensador espírita que diz assim: de muito longe venho em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e presa ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal, no alvor de priscas eras. 1000 formas animei nos reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras, e após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois de em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E sempre na espiral da eterna evolução, um dia alcançarei em prêmios bem diversos a glória de ser luz na luz dos universos. Eu utilizei estas bibliografias do estudo aprofundado da doutrina espírita, Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, Luz Acima, de Humberto de Campos, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, assim como Palavras de Vida Eterna, do Fonte Viva. Foram essas, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, agradeço a todos pela oportunidade, mais uma vez, e
Vamos então à prece de encerramento. Espero ter podido trazer novas reflexões acerca da parábola dos talentos. E peço a Deus, que é misericordioso, que é bom e é justo, o amparo e o auxílio para cada um de nós, no retorno aos nossos lares. Queremos também, Pai, nesse momento, agradecer por todas as oportunidades que tens nos ofertado até aqui, pelo dom da vida, por nós já estarmos aqui, termos feito essa escolha, por já conhecer a doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades. E continuamos pedindo, como sempre, não desista de nós, que nossos anjos de guarda, nossos mentores nos acompanhem e que nós possamos cada vez mais utilizar e fazer aumentar os talentos que Deus nos ofertou. Muito obrigada, Senhor da vida. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.